senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Com o resultado da votação sobre o tombamento da aldeia Maracanã, o que nós assistimos e presenciamos foi exatamente uma insensibilidade da maioria dos membros desta casa que votaram contra o tombamento. E mais, não só insensibilidade, como um descaso total em relação aos valores culturais que constituem e formam exatamente aquilo que nós podemos chamar de nossa história. E mais, não é por desconhecimento, mas sim porque há uma convicção firmada na maioria dos vereadores desta casa de que a cidade deva ser entregue exatamente ao mercado, à lógica do mercado. A cidade do Rio de Janeiro, eu tenho falado aqui e vou continuar falando, a opção dos governantes tem sido exatamente por mercantilizar a vida da cidade e a vida na cidade, elitizar a vida da cidade e a vida na cidade, e isto daí com custos e prejuízos sociais enormes para a população de nossa cidade, para o povo carioca. É claro, aliás, o nobre vereador César Maia hoje, eu ouvi a intervenção, ele falando gentrificação. É gentrificação, olha o efeito da gentrificação, é isso daí, porque a gentrificação não é só o retorno de pessoas, é, acima de tudo, o retorno de capital. E o capital, na busca de outras centralidades, ao querer criar outras centralidades, ele faz esse movimento, na busca exatamente onde a taxa de retorno seja mais alta. Onde a taxa de retorno seja mais alta. Este retorno depois, por conta de uma diferença, um diferencial que começa a existir, então termina retornando. Então, lá é um movimento do capital. É exatamente o lado perverso da gentrificação. É isso daí. Então, desconsiderar que aquilo deva se tornar um patrimônio para valorizar exatamente a cidade do Rio de Janeiro, interessante, eu não vejo qual a razão, qual a justificativa, a não ser interesses que não possam ser tornados de público. Só pode ser, porque contra a sociedade, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Instituto de Arquiteto IAB, IFAM, INEPAC, que aconselha exatamente a preservação daquele imóvel. Por que pode, tem que ser contra tudo e contra todos, a sociedade como um todo? Por que é contra? A favor de quem? A favor de quê? A favor por quê? Estas respostas precisam ser ditas e não há coragem para se dizer aqui, porque provavelmente deve haver alguma coisa no mínimo esquisita, que não pode ser divulgada. E é isto daí que dá como resultado aquilo que eu sempre falo, o descrédito da política, o descrédito dos políticos. É exatamente procedimentos desta natureza, talvez por conta de um sistema já deformado da governança legislativa, que não atende os anseios do povo que representa. Então, há aqui exatamente tudo aquilo que é contrário ao que é falado quando se é candidato durante o processo eleitoral. De maneira, só temos a lamentar e realmente faço coro
com aqueles que me precederam, falando sobre a resistência. Eu acho que nós temos o dever, inclusive como legislador, como representante do povo da cidade do Rio de Janeiro, nós temos o dever de buscar o tempo todo obter resultados através do diálogo com o institucional. Mas quando isto não é possível, nós temos que partir exatamente para a conquista através do diálogo no campo da resistência. E é isto que nós vamos fazer. Vamos continuar no campo da resistência, dialogando, e quem sabe algum dia os ouvidos mocos e surdos se abrirão e talvez começarão a considerar aquilo que realmente vem do povo, que emana do povo e em nome do povo tem que ser dito e governado. Eram estas considerações, senhor presidente.